Fala galera do Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal falando de Vasco, trazendo aquela informação, notícia, tudo sobre o gigante da colina, beleza? Antes que a gente entre nos assuntos aí, muita coisa para falar, noite Copa do Brasil, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, você sempre está nos prestigiando, abençoando esse canal aí com as suas visualizações. Faz aí um comentário, deixa aí sempre aí uma escrita aí para o YouTube tá dando uma moral pra gente também entendendo e colocando nossos vídeos mais à frente, beleza? Ó, amanhã Botafogo e Vasco, Copa do Brasil que tá iniciando hoje, daqui a pouco, no momento que eu tô gravando, são 17h58, às 19 horas vai rolar Fluminense e Bahia com a vitória aí em cima do Fluminense, tá aí, vai resolver esse esquema aí dentro do Maracanã, mas vamos lá, é o segundo jogo. Primeiro foi de ida, agora de volta, Botafogo dentro do Engenhão, dentro de casa, tapetinho dos cabra, né? Foi 0-0 dentro de São Januário. Vasco poderia ter conseguido aí uma vitória de 2-1 se não fosse um pênalti roubado pelo juiz Daronco. Vamos falar dele aí, que há polêmica, tá? Sobre o Daronco. Mais uma polêmica como sempre, tá? A gente observa que o Vasco tem 26 vitórias, 17 empate e 27 derrota. Tem aí aproximadamente aproveitamento de 45%. É ruim? Não. Tá? E o elenco agora deu uma melhorada. O Vasco da Gama hoje a gente pode entender que tem uma identidade na mão do Fernando Diniz, o nosso professor maluco. Gosto muito dele e não entenda isso como uma crítica. Tá? E aí, com isso, a gente leva, né, toda uma história do Vasco da Gama, com seus altos e baixos. Sim, 154 vitórias em cima do Botafogo, tá? São 102 vitórias do Botafogo em cima do Vasco e 65 empates. Então a gente tem uma diferença aí de vitórias em cima de um clássico, tá? Onde pelo menos o Vasco pode-se dizer que por enquanto, tá, tem sido um dos mais favoritos dentre todos os clássicos do Rio de Janeiro, tá? A gente tá perdendo aí o Flamengo, tá perdendo o Fluminense, mas com o Botafogo a gente está à frente. Só umas numerologias, né? 2010 Vasco bateu o Botafogo de 6-0, achando aí que a gente também sabe dar também patada aí, não só em Santos, mas também no Botafogo, também no Flamengo, tem um tal de chocolate aí 2020, para quem lembra aí das antigas aí, era goleada no Flamengo, chocolate para torcida. E 2011, 7-1 em cima do Botafogo. E eu vou falar, hein, essa responsa aí é meio difícil hoje acontecer de novo, tá? Principalmente com tudo que tem feito no Vasco. Mas não somente números, eu quero estar trazendo aí a informação da onde vai passar esse jogo. Washington, onde vai passar esse jogo? Fácil. Todos os canais aí da Premier e Sport TV vai ser televisionado também pela Globo e também pela Prime Video, tá? Tá aí fazendo a cobertura. Então são 4 canais e fora alguns canais do YouTube aí que você com jeitinho, né? Todo seu de ser, para quem entende aí, sabe como é que é. Mas tem a Globo, tem a Prime, tem a Sport TV, entendeu? E tem a Prime Video aí, Premiere e tudo mais para você assistir. Juiz, árbitro, Rodrigo Pereira de Lima. É um árbitro aí não profissional, né? Vamos dizer assim, tão profissional como o Clau, né? Como Daronco, né? E os demais aí que tem roubado, tem aí prejudicado o Vasco da Gama, né? E na sala do VAR, o Pablo Ramon Pinheiro, também um outro aí que, infelizmente, o VAR é pago, porque todo VAR ele é pago, e é pago só para poder tirar o dinheiro do Vasco, porque dificilmente você vê o VAR a favor do Vasco, né? Omite, segura a onda, não fala nada e deixa a responsa aí, e acontece, e a gente sabe aonde a gente é prejudicado. Então, anota aí, Vasco da Gama, Botafogo no Engenhão, amanhã os ingressos, todos eles vendidos, tá? A gente vai estar vindo aí, fazendo a cobertura desse vídeo. De qual forma? A gente vem com a pré e uma pós, para estar comentando aí a vitória do Vasco, passando aí, indo para a semifinal da Copa do Brasil. Já pensou? Tem de tudo para poder acontecer isso aí, hein? Eu tô aí com a certeza da vitória do Vascão da Gama. Deixa aí seu comentário, quanto você acha que vai ser essa partida aí, beleza? Vamos mudar aí um patamar maior. Brian Grace e Santos Torrebal,
tá? Apresentados, são 2 garotos que chegaram para sub-20, já foram apresentados. Esses 2 garotos são promessas do futebol, tá? Dos seus países, e também, com certeza, serão os futuros, tá? Investimento no time titular do Vasco, certo? E, pô, que trabalho da Admar Lopes que tá fazendo, e vou trazer um outro trabalho fenomenal do Admar Lopes, que, ó, parabéns, irmão. O Cabra chegou e tá trabalhando tanto que o Lloyd Augusto ele conseguiu emprestar da onde ele veio. Né? Vasco vai lá, faz uma negociação, renda, compra um jogador por 14.900 milhões. O cara que quer ser artista, o cara que falou que gosta de um clássico, o cara falou que faz, acontece, faz aí ouvidinho pra torcida e não consegue aí. Gosta de uma resenha no Rio de Janeiro, gosta de sair com os colegas aí do bonde do Capim Maluco. Para quem entende o Pingualê, também não tenho nada contra quem é do bonde do Capim Maluco, mas o Lloyd Augusto estava aí nessas linhas aí, a mãe também passa mal, ele vai lá para resolver os problemas e foi emprestado, tá? Tá emprestado para o Rizerport da Turquia. Volta para a Turquia, Deus te abençoe, fique por lá e nunca mais volte, tá? Então, Lloyd Augusto não faz mais parte do elenco do Vasco da Gama. Beleza? Então, é mais ou menos isso aí. Hoje, falando aí da Copa do Brasil, Fluminense e Bahia entrando em campo às 19 horas daqui a pouco, tá? Tô falando, batendo, rebatendo sempre aqui, que eu acredito muito na vitória do Fluminense dentro de casa, os ingressos todos vendidos, tá? Mas o Bahia também tá vindo aí agora, né, uma superioridade, acabou de ser campeão também, dentro da Copa do Nordeste, vencendo aí o Confiança, tá com a confiança, sim, o Rogério Ceni fazendo um bom trabalho e não pode deixar de hipótese alguma essa responsabilidade cair, tá? Então, a gente vai ver um bom jogo aí, Fluminense e Bahia, que inclusive todos os seus confrontos, Campeonato Brasileiro e os demais, eles têm mostrado aí um bom jogo, tá? E também às 21h30, que vai ser também o segundo jogo, tá? Lembrando que o Bahia tem 1-0 aí no kart aí, tá? Então, beleza, o Bahia tá com a sua vantagem. Ganhando aí, fazendo mais um gol, 2-0 aí, espaço de fase, vai ser o próximo adversário do Vasco. Caso o Vasco passe do Botafogo amanhã, Bahia ou Fluminense é o próximo adversário do Vasco ou do Botafogo, entende? Corinthians e Atlético Paranaense, que tá brigando para não cair para a terceira divisão, tá com a dificuldade de subir, tá para a Série A, não consiga, eu acredito que não vai conseguir, mas enfim, dificilmente vai ganhar do Corinthians, que foi na casa do Atlético Paranaense, bateu de 1-0 lá e reclamaram pra caramba, agora dentro da casa, na Neoquímica, fica muito difícil bater o Corinthians, tá? E o Corinthians tá com todo mundo agora, né? O Memphis Depay voltou, o elenco tá aí todo inteiraço, às 21h30 também outro jogão, vitória, favoritismo aí pro Corinthians, acredito muito na vitória do Fluminense, acredito muito na vitória do Corinthians aí, hoje, essa noite aí, beleza? E amanhã teremos Cruzeiro e Atlético Mineiro às 19h30, tá? No Mineirão, onde o Cruzeiro sapateou o Atlético Mineiro dentro da casa do Atlético Mineiro no RMV por 2-0, tá dentro da casa dos caras, e Botafogo e Vasco dentro do Engenhão, beleza? Então vamos acreditar aí na vitória do Cruzeiro, para quem gosta de umas bets aí fica ligado, e Botafogo e Vasco vai dar Vascão com certeza. Outra boa notícia, PH e Tietê treinando normal, já foram relacionados e vai entrar em campo amanhã, irmão. Tá? O Tietê e o PH. Lembrando que o Jair tá aí nessa situação aí, já fez a cirurgia, agora vai entrar agora nessa fisioterapia aí, de 8 a 9 meses encostado, infelizmente, fazendo aí a parra junto com o Adson também, que entrou primeiro para poder fazer a tíbia, né? Teve que operar pela terceira vez, porque machucou de novo no mesmo lugar, basicamente, né? Então tem 2 lesionados, vai ficar bastante tempo. E com isso também o Paulinho, que parece estar saindo também das lesões, que está com a lesão nas costas, e parece que ele também pode ser utilizado também essa noite. Ó, essa noite não, amanhã, tá? Então acreditamos que o Paulinho também tem aí com seu retorno. Ele voltou não muito bem, não performou, mas está aí pedindo aí para poder voltar a jogar aquele futebolzinho, que a gente sabe que o Paulinho tem futebol, irmão, ele tem futebol. Então, PH, Tietê, tá ali. Então, a gente tem uma provável escalação, o GE já montou mas eu quero recitar a minha provável escalação, até porque temos 2 zagueirões agora, né, e tem outros
para poder estar compondo elenco. Bem verdade que o Thiago Mendes continua lesionado, que permaneça lá, porque tanto faz como tanto fez, tá? E de tudo, a gente ainda tem o Matheus Carvalho para poder estar fazendo a função, tá? Então, vamos dar aí essa sequência. A provável escalação do Vasco é Léo Jardim, PH, aí entra Hugo Moura, isso mesmo, tá? Hugo Moura, Cuesta, o Carlos Cuesta não pode entrar, porque ele não foi inscrito a tempo na primeira partida do Botafogo e Vasco durante São Januário, então ele não pode jogar a segunda partida. Caso o Vasco passe de fase amanhã, aí sim ele pode estar enfrentando aí um dos vencedores do Fluminense e Bahia, aí sim ele pode estar jogando, caso contrário não joga. Mas o Robert Renan, ele pode estar entrando em campo, tá? E o Robert Renan, ele é zagueiro do lado esquerdo, tá? Então o Costa é lado direito e o Robert Renan é lado esquerdo, ou seja, mas tem o Lucas Freitas, também é esquerdo, e ele está numa boa fase. Tá? Acreditamos que é o PH, Hugo Moura, tá? E Lucas Freitas. E tem o Robert Renan para poder entrar ali a qualquer momento, beleza? E Lucas Piton. Na frente, tá? A gente vai estar aí com o nosso cria da base aí, o Barros, né? Eu já deixei até anotado aqui, ó. Barros na frente e o Tietê, tá? Então vai estar, era Barros e Jair. Fizeram ótimas partidas juntos. Agora vai ser Barros, o moleque já chegou aí do América Mineiro, já pedindo passagem no Vasco, saiu do Amazonas, foi pro Coelho, depois do Coelho voltou pro Vasco, voltou pra casa jogando bem pra caramba, já tá super entrosado com o time e vai jogar junto com o Tietê, que eu acho que vai ganhar muito mais velocidade, tá? Muito mais qualidade, tá? Coutinho, Nuno, Ryan e o Verratti, beleza? Jogo corrido, meu irmão, pra lá e cá. Então, acredito eu que era um jogo pro Verratti ou iniciar o primeiro tempo ou iniciar um segundo tempo. Minha forma de pensar. Por quê? Ainda tem um colombiano, tá? O Gomes, eu sempre chamo aqui de Gomes, né? Que é o Andrés Gomes. E tem também, né, o rapaz que acabou de chegar também, o França, o Matheus França. Então, tem desses dois jogadores também que pode estar sendo utilizado. Carta na manga do nosso professor Pardal lá, o nosso professor doidinho da cabeça lá, que é o Fernando Diniz, beleza? Então, essa é a provável escalação. Léo Jardim, PH, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, Matheus, Cauã Barros, Tietê, Coutinho, direita, Ryan, lado esquerdo, Nuno Moreira e na frente o Verratti. Lembrando que os árabes tá doido para pegar o Ryan, tá? Invadir a rede social do moleque, quer o moleque. Infelizmente, se os caras, que não falta grana para eles, dono dos petróleos aí, né? Se quiser pagar a multa, né, do Ryan, que está em mais de 250 milhões, que é 40 milhões de euros, 40 mil de euros, 40, 45 euros, vai levar, meu irmão, vai levar, infelizmente, tá? E outro também que não foi liberado aí, o Vasco não vai liberar também para sub-20 da seleção brasileira, que olha essa barbuja toda na seleção brasileira, uma vergonha atrás de vergonha. Beleza? Os ingressos todos vendidos, beleza? Deixando aqui, ó, os ingressos foram abertos ontem, tá? Foi aberto ontem para Vasco e Ceará, Campeonato Brasileiro, que vai ser domingo agora, tá? Então abriu ontem as inscrições online, tá? E aí você vai lá e consegue comprar. E aqueles, né, que a gente sabe que é a prateleira de cima, o sócio torcedor vai comprando. Se sobrar ingresso, aí amanhã fecha o online, tá? E vai abrir para o físico. Então tu consegue comprar lá a sua parte dentro de alguns pontos de venda, né, algum shopping e tudo mais, Bangu Shopping, Passeio Shopping, onde tem aí uma filial da loja do Vasco, tu vai conseguir comprar o teu ingresso físico, se sobrar ingresso, tá? E vai ser Vasco e Ceará domingão. Beleza, galera? Então amanhã às 10 horas fica ligado que vamos ver se a gente consegue comprar o nosso ingresso pra gente também partir para poder estar vendo aí Vascão da Gama. Beleza? Deixa eu fazer só uma cobertura rapidamente aqui. Lembrando que o Vasco até o momento da Copa do Brasil já conseguiu defender 14 milhões, tá? Se o Vasco passar a Copa do Brasil amanhã pelo Botafogo, acredito muito nessa vitória, vai botar no bolso mais 10 milhões e aí vai se tornar 24 milhões na Copa do Brasil, que a gente sabe que
é um campeonato que paga muito bem. Então, é muito importante essa vitória do Vasco em cima do Botafogo amanhã, que está todo desfragmentado, tá? Está todo desfragmentado. Alguns aí foram emprestados para a seleção brasileira, jogaram lá mais de 4.000 metros, né, de altura em cima do nível do mar. Vai ver se os caras conseguem entrar para poder jogar, o Vitinho, né? Eles vão ver se vão conseguir jogar, enfim. Eles estão lá com seus desfalques, e quanto mais desfalque pra gente, é melhor, beleza? Fechando aqui esse vídeo aqui para entrar numa polêmica, bem rápido, tá? Quem lembra do dia que o Jair, ele sofreu a lesão? Foi contra o Sport. Vasco vai na casa dos caras, lá no Barradão lá, e consegue lá um 3-2. Muito roubado, inclusive, tá? Muito roubado. Pênalti que não existiu e blá, blá, blá. E a falta foi na frente do juiz Cláudio. Na frente, tá? Ele não deu um amarelo, não deu um vermelho, não deu uma punição. O jogo que segue, e o cara agora está estacionado, tá? Passando por fisioterapia de novo, porque ele foi imprudente, e mais ainda o camisa 13 do Sport. Não vou ficar falando o nome dele para não ficar achando que é perseguição, mas o camisa 13 do Sport. Foi negligente, todos os dois, com a vida de um trabalhador, tá? Que dependendo do clube que ele joga, o cara tá estacionado aí, tá? Sem poder continuar jogando. Queria ver se fosse o inverso, tá? O que seria da vida do Jair se tivesse provocado esse tipo de falta criminosa? Agora, mais criminoso ainda é o conselho, né? A comissão de arbitragem, que no jogo anterior, tá? Vasco Botafogo pela Copa do Brasil, o Jair, dentro do calor de uma jogada, ele me derrubou o Daronco. O mesmo que tirou um pênalti do Vasco contra o Botafogo, que nos roubou, para ser sincero, tá? E a partida terminou em 1-1. E ali, ele sofre uma banda, a mídia discorre que aquilo dali foi, né? Ah, ele foi lá, deu um bandão no juiz, o caramba. Não, a jogada estava perto, tá? E a gente sabe que a bola bate no juiz, o juiz às vezes fica na frente da jogada, às vezes o juiz está acompanhando uma jogada e acaba interferindo, muitas das vezes tem um fair play da parte do próprio árbitro, e com isso aconteceu mais uma coisa que é extremamente normal dentro de campo, e o Jair acabou derrubando ele. O que me acontece? A comissão de arbitragem quer punir o Jair, o mesmo que sofreu essa punição dessas lesões, múltiplas lesões, tá? Que a comissão de arbitragem não teve em nenhum momento sequer um amparo para um jogador, um pai de família, tá? Se perguntar se está precisando de alguma coisa ou não, reconheceu o seu erro dentro de campo pelo o árbitro Cláudio. Porém, eles pensam em penitenciar o jogador com 6 meses. Olha que absurdo. Além de ele acompanhar, entendeu? Essas fisioterapias dele, até ele retornar a voltar a jogar o futebol, ainda vai entrar dentro de campo com mais 6 meses, tá? Fora do campo, porque entenderam que ele foi lá e deu uma rasteira no Daronco. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Aí eu tenho que abrir a boca para poder falar. Mas contra um cara que manipulou, tá entendendo? Manipulou um cartão amarelo, tá? E deu a ficha para outros coleguinhas em família para poder receber a grana, que ó, hoje eu vou receber o amarelo porque eu preciso receber esse amarelo, tá? E foi lá constado lá dentro dos WhatsApp, matéria provocada pelo próprio GE, matéria que foi pelo Globo Esporte, tá? Não penitenciaram o Bruno Henrique do Flamengo, do tamanho desse escândalo que foi, mas que é penitenciário por causa de uma banda que ocorreu dentro de um jogo ativo, que é uma ação extremamente normal, cara, entendeu? Que é penitenciar o jogador Jair, que já está lesionado por um erro de arbitragem também, e falta de coerência do próprio jogador do Sport. 9 meses, de 8 a 9 meses constado, ainda quer dar mais 6 meses de punição para ele, por isso. E ainda pagar uma multa. Olha como é que os valores são invertidos, né? Enfim, essa é uma declaração, canal Falando de Vasco é contra tudo e contra todos, não só por ser vascaíno, é porque essa arbitragem, essa comissão de arbitragem e a CBF é um lixo, é um poço de lixo, vocês são lixo, tá?
Um lixo faz isso com um trabalhador, com um jogador de futebol. E você vê que Jair, com toda a sua história, nunca foi um jogador maldoso. Assim como foi o Romário, como foi Edmundo, como foi Miller, como foi outros jogadores aí, tá? O cara sempre foi tranquilo. É igual o Coutinho, sempre foi tranquilo. Mas quer fazer os caras de covardia, tá? Vocês que tinham que ser penitenciados pelas atrocidades e covardia que vocês têm feito com jogadores do Vasco, tá? Desde um ano retrasado em toda uma história, tá? Porque perderam 2 atletas no Campeonato Carioca, os mesmos que eu tô falando, que é o Jair e Paulinho, pela falta de coerência e profissionalismo do corpo de arbitragem. Os caras passaram 8, 9 meses aí parado e depois voltaram ao futebol e acontece de novo isso aí. E vocês querem se preocupar em dar 6 meses para isso. Dá 6 meses lá pro cara lá que veste a camisa do Urubu, que tá fazendo manipulação. Porque aquilo foi comprovado que aquilo ali foi capicioso. E não Jair, que estava dentro de campo. Saudações vascaínas.